Capítulo 1035. Bäcklund, Burgo Leste, dentro de um apartamento de 2 quartos. Fors pegou uma caneta tinteiro e escreveu em um pedaço de papel. Esta foi uma carta para seu professor, Dorian Gray Abraham. Era para dizer a ele que ela estava em perigo e não tinha escolha a não ser sair de onde costumava ficar. As respostas não deveriam ser enviadas para lá e, se ele tivesse enviado uma carta, deveria mudar rapidamente de endereço e de identidade, se possível. Depois de escrever muitas palavras, Fors largou a caneta, dobrou a carta, colocou-a em um envelope e colou um selo nela. Em seguida, vestiu uma roupa de atividades ao ar livre e saiu da sala com a carta que queria enviar. Ela não estava disposta a sair, mas esta nova residência dela não só não tinha bebidas alcoólicas, mas também não tinha grãos de café, café instantâneo, folhas de chá preto, jornais diários, as últimas revistas ou romances. Por isso, não teve escolha senão sair pessoalmente para enviar a carta e comprar alguns mantimentos fora do Burgo Leste. Quanto a Shiel, ela já havia saído. Queria enviar uma carta para seu antigo apartamento alugado, indicando que a lealdade do Visconde Stratford era para com o rei. Ela queria ver se isso poderia levar a observadora de Shermaine a tomar certas ações. Sério, depois que tudo acabou, fiquei com tanto medo que quase esqueci de escrever para o professor. Se eu tivesse terminado antes, poderia ter pedido a Shiel para fazer a carta. Fors usou um gorro com rede arrastão, desceu a escada escura até o final e saiu do condomínio. Isto acontecia na periferia de Burgo Leste, onde viviam principalmente trabalhadores técnicos e gestores de baixo nível. Era relativamente seguro e até havia jornaleiros por perto. Como Fors ouvia sinos de vez em quando, ela caminhava lentamente ao longo da rua. Nesse momento, um carteiro parou a bicicleta, tirou uma pilha de jornais da bolsa e entrou em um condomínio ao lado dela. Fors olhou casualmente para ele e descobriu que a cópia no topo era Notícias do Mar. As pessoas que moram aqui vão realmente assinar esse jornal? O trabalho delas tem algo a ver com o comércio marítimo? Fors retraiu o olhar enquanto murmurava de surpresa. No entanto, isso não era algo que valesse a pena prestar atenção. Ela caminhou rapidamente em direção à caixa de correio quando a viu no final da rua. O carteiro entrou no condomínio e encontrou alguns alvos nas fileiras de caixas de correio, enfiando neles os papéis correspondentes. Pouco depois de ele sair, uma caixa de correio foi aberta e o jornal que estava dentro foi retirado. A pessoa que recuperou os jornais caminhou até o 3º andar, abriu uma sala e sentou-se em uma cadeira reclinável simples, balançando-se enquanto lia. Ao lado da cadeira reclinável havia uma mesa de madeira preta com uma pilha de papéis colocada sobre ela. Alguns deles estavam empilhados ordenadamente com a primeira página voltada para cima. Alguns estavam dobrados assimetricamente, revelando os artigos. Neles estavam os relatórios correspondentes. Chocante! Aventureiro louco é fugitivo. Aventureiro louco aparece novamente, uma caçada incrível. O homem mais próximo dos reis no mar, aventureiro que vale 90.000 libras. História de German Sparrow e 3 almirantes piratas. Atirando para a fama em uma batalha, German Sparrow tenta tentativa de assassinato a contra-almirante da peste à noite. Pouco depois de Fors terminar suas compras e retornar ao apartamento alugado, Shiel terminou a viagem e voltou. O motivo do retorno oportuno foi porque era segunda-feira e eram quase 3 da tarde. Gong, gong, gong. Os sinos da catedral próxima ressoaram quando um raio de luz vermelho carmesim surgiu em Fors e Shiel ao mesmo tempo. Dentro do majestoso palácio, nas laterais da antiga mesa manchada, figuras apareciam simultaneamente, assumindo forma corpórea. Como sempre,
A justiça Audrey levantou-se primeiro, encarou o assento de honra da longa mesa de bronze, fez uma reverência e disse: "Boa tarde, senhor louco." A senhorita Justiça parece bastante deprimida. Pelo que parece, as notícias da noite passada ainda a estão afetando. O louco Klein assentiu indiscernivelmente e agradeceu as saudações dos membros do clube de tarô. Nesse momento, Audrey, que não estava de bom humor, percebeu com suas aguçadas habilidades de observação que havia uma cruz de bronze ao lado da mão direita do senhor louco. De onde veio essa cruz? Para ser colocado na mesa pelo senhor louco, é um item que tem pelo menos o nível de uma carta de blasfêmia. De quem ela se origina? Que utilidade tem? Perguntas passaram pela mente de Audrey, fazendo-a sentir uma curiosidade irresistível. Esta foi a primeira vez que o senhor louco colocou algo na sua frente que não era uma carta de blasfêmia. Imediatamente depois disso, Alger, Ketoa e os outros membros do clube de tarô também notaram a cruz de bronze que chamava mais a atenção do que uma carta. Assim como a senhorita Justiça, eles não podiam deixar de adivinhar a origem, o nível e o uso do item. Entre eles, Derek sentiu um chamado sutil. Ele sentiu que a cruz de bronze o estava atraindo. Ele então relembrou uma regra básica ensinada nas aulas da Cidade de Prata. Lei da convergência das características de Beyonder. Este é um artefato selado do caminho do Sol de alto nível? Derek de repente percebeu. Force e Shio reconheceram a cruz de bronze como sendo o artefato selado que sacrificaram. Suas pupilas dilataram-se como se estivessem tentando ver melhor. O senhor louco dá tanta importância a este item? É mais importante do que Shio e eu imaginamos? Force ficou atordoada e não conseguiu esconder sua curiosidade. Quando se tratava de assuntos envolvendo deuses, seus pensamentos nunca se desenvolveriam em direção ao romance. Shio compartilhou pensamentos semelhantes com Force, mas não disse uma palavra. Ela acreditava que a senhorita Justiça definitivamente tomaria a iniciativa de perguntar. Assim como Audrey estava deliberando sobre levantar a mão, Ketoa fechou os olhos, virou o corpo e encarou o assento de honra. Antes de se curvar e falar, o louco Klein de repente riu. Não se preocupe. Os óculos que você conjura podem selar seu olho do espreitador de mistérios. Ele sabia muito bem que a Madame Eremita já havia se tornado uma semideusa ao obter a divindade, tornando-se uma misticologista. Isso ocorreu em parte porque Ketoa rezou para o louco antes de realizar o ritual e consumir a poção, na esperança de avançar sob sua vigilância. Dessa forma, mesmo que ela falhasse, poderia ser abençoada e não perder o controle ou enlouquecer. Ela sempre poderia pensar em expulsar a característica excessiva e refazer a tentativa. Em relação a esse assunto, Klein não estava muito confiante, porque nunca havia tentado isso antes. A adivinhação também não deu nenhuma resposta, mas como ele concordou, acreditava que se ela falhasse e não morresse, seria definitivamente tudo graças ao senhor louco. Se ela perdesse o controle ou enlouquecesse, ela não se importaria se o senhor louco fosse realmente um trapaceiro. Em suma, o principal objetivo de Klein era dar-lhe confiança para que estivesse nas melhores condições para uma tentativa de avanço. Afinal, a Almirante das Estrelas não era capaz de encontrar outras existências para dar bênçãos semelhantes. Depois de testemunhar o avanço da Madame Eremita para uma semideusa, Klein soltou um suspiro de alívio enquanto satirizava interiormente. Às vezes, agir como um deus é mais difícil do que agir como um humano. Quando os crentes enfrentam problemas, geralmente há dois resultados: vida ou morte. Sua sobrevivência é naturalmente devida às bênçãos das divindades, e ninguém se importaria se a morte ocorresse. Por outro lado,
Depois de se tornar um semideus e poder usar mais dos poderes do misterioso espaço acima da névoa cinza, o louco Klein pôde ver facilmente as projeções astrais dos membros do clube de tarô, assim, lendo seu caminho e sequência Beyonder atuais. Depois de selar seu olho do espreitador de mistérios, Ketoa soltou um suspiro de alívio e disse reverentemente: Senhor louco, desta vez há uma página do Diário do Imperador Roselle. O Diário do Imperador Roselle? A rainha misteriosa terminou seus assuntos? Mas nada de anormal aconteceu em Bäcklund. Sim, ninguém notou a infiltração de Amon na rua Boquilund ou a batalha dos semideuses na mansão Maigur. O louco Klein assentiu de maneira imperturbável e disse: Bom, você pode pensar em uma pergunta ou pedido. Enquanto ele falava, Audrey, Alger e companhia aprenderam algo com essa conversa. Madame Eremita estava preocupada que os óculos que ela conjurou não fossem capazes de selar seu olho do espreitador de mistérios, e isso não era uma preocupação que ela teve nas reuniões anteriores. Isso significa que o olho do espreitador de mistérios da Madame Eremita foi significativamente aumentado. Por que haveria um aumento repentino? E ela avançou para se tornar uma semideusa? Ela é a segunda semideusa do nosso clube de tarô? Audrey conectou esse assunto à compra do sangue da criatura mítica por Ketoa e imediatamente teve um palpite. Ela então olhou para os membros masculinos à sua frente e percebeu que a postura sentada do senhor enforcado havia mudado inconscientemente. Ele aparentemente percebeu que a Madame Eremita havia se tornado uma semideusa. O olhar do jovem sol ainda estava fixo na cruz de bronze sem qualquer reação. O senhor Lua hesitou por alguns segundos antes de olhar para Madame Eremita. O senhor Estrela era como o jovem sol, com os olhos um tanto vazios, como se estivesse esperando a parte do diário passar. Honorável senhor louco, esta pergunta pode ser acumulada com a próxima? Ketoa perguntou. Acumulada com a próxima. A rainha misteriosa ainda não quer ter seu humor afetado? Então por que ela de repente forneceria uma página de diário? Ela previu alguma coisa? Para manter sua imagem de o louco, ele não perguntou por que e assentiu gentilmente. Claro. Ketoa não falou mais enquanto conjurava a página do diário, apenas para vê-la cair nas mãos do senhor louco. Klein examinou-a aparentemente casualmente, absorvendo a maior parte das informações. 19 de julho. Noite da lua de sangue. A resposta do Sr. Porta me permitiu confirmar uma coisa. Naquela antiga organização secreta, a segunda ardósia da blasfêmia que vi não estava completa. Ponto.